Se tem um processo que parece simples na usina, mas muda tudo, é a clarificação. Quando está boa, está tudo lindo, tudo fluindo. Agora, quando está ruim, aí é complicado, né, pessoal? E é por isso que a gente começa o Sofacana hoje para falar de clarificação. A gente tem aqui hoje Luiz Anderson, especialista de aplicação da Fermentec, e Gilmar, também especialista de aplicação da Fermentec. Vou deixar que vocês se apresentem, falem um pouco das experiências de vocês brevemente, e aí a gente começa o programa para falar desse processo tão importante dentro da usina como um todo. Meu nome é Luiz Anderson, eu trabalho na Fermentec já há 14 anos e eu sou especialista de aplicação da área de processos, então trabalho tanto na produção de açúcar quanto na de etanol. Eu sou o Gilmar, eu trabalho aqui com a Fermentec há aproximadamente um ano, mas tenho uma experiência bastante longa dentro do processo de produção de açúcar e álcool, trabalhando na operação das usinas, né? Para dividir um pouquinho das experiências. Obrigado aí por estarem participando, vai ser uma conversa rica, acredito eu. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: por que a clarificação é um processo tão crítico? Bom, na produção de açúcar, tudo começa na clarificação do caldo, né? Então, a qualidade do açúcar que eu quero produzir, ela é altamente dependente da qualidade do caldo clarificado. Então, quanto mais branco for o açúcar que eu desejo produzir, maior rigor eu tenho que ter no controle operacional do tratamento de caldo, para ter um caldo com baixa turbidez, alta transmitância, baixo resíduo insolúvel, para que eu consiga, no final, garantir a qualidade do produto final. Exatamente, né, Luiz? Então, a garantia realmente da qualidade do teu açúcar final, ela é muito dependente realmente da garantia do teu processo no tratamento de caldo, e que você tenha realmente um caldo bem clarificado, um caldo limpo, isento de impurezas, principalmente em suspensão, né? Que vai garantir realmente que você tenha um produto de boa qualidade lá no final. Então, por isso, é extremamente importante investir nessa área e trabalhar realmente com profissionais realmente capacitados, com processos bem definidos. Legal. E aí, até vem uma pergunta que eu não tenho tanta experiência, talvez, com a parte da produção de açúcar. E aí, até é algo que eu acho que é interessante que vocês tragam, assim. Se vocês pudessem explicar para uma pessoa leiga, né, que não tem tanto contato, assim, o que seria a clarificação do caldo na usina? O que seria esse processo, né? Bom, o caldo, quando ele é extraído da cana, ele traz consigo todas as impurezas inerentes da cana. Então, vem com bagacilho, terra, muito resíduo insolúvel, né? Basicamente, esse resíduo insolúvel é terra, e a gente não tem como processar esse caldo para produzir açúcar se eu não remover essas impurezas. Então, o tratamento do caldo ele consiste em remover as impurezas insolúveis presente no caldo. Então a gente faz inicialmente, né, para tratar o caldo. Primeiro faz uma calagem para corrigir o pH, porque a cana ela tem um pH ligeiramente ácido, em torno de 5, 5,5. Então a gente faz uma calagem para corrigir esse pH. Quando é açúcar branco, que eu vou precisar fazer açúcar branco, eu tenho que também fazer a sulfitação desse caldo, né? Então o caldo ele é extraído, ele passa por um processo ali de peneiramento para remover as maiores impurezas. Esse caldo, se for para açúcar branco, eu sulfito ele. Depois eu tenho que corrigir esse pH. Eu utilizo para isso leite de cal. Eu corrijo o pH próximo da neutralidade, entre 7 e 7,4. Esse caldo vai ser aquecido e depois ele vai ser decantado. E aí no processo de decantação a gente remove essas impurezas insolúveis, né? A gente tira sempre as impurezas pela parte de baixo do decantador, que seria o lodo, e o caldo clarificado a gente tira pela parte superior do decantador. E aí esse caldo vai ser evaporado, concentrado, até que a gente tenha aí o açúcar final. Até assim, é comum, às vezes você vê a internet propaga muita informação que nem sempre é verídica, né? Recentemente eu vi um vídeo, né, no YouTube, onde um desses médicos, promotores aí de saúde, de bem-estar, falando que no açúcar branco ia cal. E de fato vai, mas não é no produto final que eu vou lá e adiciono o cal. O cal ele está lá atrás, no processo de tratamento de caldo, em forma de uma calda, onde eu uso para corrigir o pH do caldo, mas o consumidor, quando recebe essa informação, está achando o açúcar é branco porque ele recebe cal. Não, ele é branco porque ele passou por um processo de tratamento e cristalização. O cal foi uma etapa para você tratar esse caldo, né? Então, às vezes, tem muita informação distorcida que, às vezes, a pessoa, por ver na internet,
toma aquilo como uma verdade. Ela vê uma ponta do processo e acha que ele vai ser arrastado. Até o final, exatamente. E aí, Gilmar, você que tem aí experiência em usina, várias coisas, você tem algum exemplo, alguma história de alguma vez que a clarificação deu problema? Como que foi? O que aconteceu? Sim, eu acho que essas coisas acontecem principalmente quando você tem aí uma saída de chuva, um processo, um período mais conturbado um pouquinho. Eu passei por algumas experiências e uma delas que eu vivenciei e foi bastante difícil de passar foi uma saída de chuva, exatamente, onde a gente teve uns problemas com filtração. Depois a gente superou o problema da filtração, tivemos um problema com a esteira de torta e nesses intervalos de você fazer a manutenção e esses ajustes, acaba por arrastando o caldo sem um tratamento correto lá para a produção de açúcar. E aí arrasta flocos, vai para evaporação, aí vai para a centrífuga. Então tem um transtorno total dentro da operação e que você tem que estar ali, uma equipe preparada para tomar as ações imediatamente quando acontece. Então é bastante complexo. Não postergar muito tempo. Exatamente. Também. Quanto mais você demora para tomar a ação, mais complexo vai ficando o resultado lá na frente, mais complicado. Perfeito. E quanto que a usina perde nesse tipo de processo de retomada, nessa questão da própria clarificação com problema? O que acontece nessas retomadas ou nesses eventuais problemas que acontecem? Você perde produção, então você perde qualidade no açúcar, você muitas vezes tem inclusive que reprocessar esse açúcar, você tem a necessidade, na maioria das vezes, de reduzir o teu processo de moagem, porque você acaba, vamos falar, sobrecarregando por demais o processo, os teus decantadores, e aí acaba, se você não tomar providências, você acaba até por parar o teu processo de moagem. Então, o resultado disso aí, o prejuízo disso aí é bastante elevado. Então, por isso, é um processo extremamente importante as decisões serem rápidas. Sim, nem calcular. É um negócio muito... Não, na verdade, depende muito de quanto a tua usina moe. Claro. Se você moe 20 mil toneladas de cana por dia, é uma quantidade, né, de perda que você tem em valores. Agora, se você moe 10 mil, é outro valor. Claro. Então, depende muito da capacidade de moagem. Mas e cada dia que você perde, ou cada hora que você perde de moagem, você não adianta você achar que vai recuperar lá na frente, porque é um dia perdido. Então tem toda a estrutura agrícola, tem toda a estrutura de manutenção, tem toda a estrutura industrial que está envolvido ali e que acaba por ter esse custo extremamente elevado. Perfeito. Muito boa a explicação e trazer todas essas experiências. E agora uma pergunta para o Luiz, né? Quais são os impactos na clarificação quando a gente tem uma cana que não está muito boa pela agrícola? Acho que o Gilmar já conseguiu contextualizar isso, falando de chuva e tal, mas talvez em algum momento a própria agrícola mandou alguma cana que tá queimada ou alguma coisa assim que também teve um impacto. Mas queria entender, tipo, esse impacto, se tem mais alguma outra coisa que vocês visualizam que, tipo, no dia a dia pode acontecer, terra demais, ou de fato é só esses casos muito esporádicos, assim, chuva, geada, queimada e coisas mais ou menos nesse sentido. A qualidade da cana, ela é fundamental para eu poder ter uma boa eficiência no processo de tratamento do caldo. Lógico que esses fatores climáticos, eles vão, sem sombra de dúvida, impactar na qualidade da cana. Então, por exemplo, uma cana que pegou geada e ela levou muito tempo para ser colhida, ela começa a sofrer deterioração no campo, né? E não tem o que a ação humana fazer para reverter isso. O que a gente poderia fazer é colher essa cana no menor tempo possível, não deixar essa cana no campo. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes eu tenho uma área muito grande, ou às vezes a cana que foi atingida por geada era uma cana que ainda não estava no seu estágio de maturação adequada, uma cana muito jovem, e essa cana vai ter que ser processada em algum momento. Ou, de repente, por uma seca muito, muito longa, como a gente teve, né, no ano de 2024, um estresse hídrico muito grande, a cana começa, por esse estresse hídrico, aumentar a acidez. Ao mesmo tempo que ela aumenta o teor de ART, teor de açúcar da cana, ela também começa a aumentar a concentração de ácidos orgânicos. E aí isso, uma cana que ela tem aí um alto tempo de entrega, seja por algum incêndio criminoso ou acidental que ocorreu, ou uma cana que de repente recebeu uma geada muito forte
e ela vier com pH mais baixo, eu vou ter que gastar mais leite de cal para poder neutralizar os ácidos presentes nesse caldo. Então, a qualidade da cana ela está muito ligada à qualidade do caldo clarificado que eu vou ter e até a qualidade do açúcar. Dependendo da condição que vier essa cana, de repente eu nem consigo produzir um açúcar na cor que eu desejo, uma cor de 120, abaixo de 150, né, que é o açúcar branco. De repente essa matéria-prima não permite isso. E numa retomada de chuva, né, o campo também não tem muito o que ele fazer para trazer menos impureza mineral, menos palha, porque a cana, devido à umidade ambiente, acaba ficando difícil você separar essas impurezas durante a colheita. E aí quando vem, né, uma cana com muita impureza mineral, por exemplo, eu vou ter uma quantidade de torta sendo gerada maior. E isso vai aumentar mais as perdas, como o Gilmar bem mencionou, né? Então, pego lá uma condição normal de cana. A gente tem aí entre 25 a 30 quilos de torta por tonelada de cana. Numa retomada de chuva, por exemplo, esse número salta para 35, 40, 45 quilos de torta por tonelada de cana. Isso inevitavelmente vai trazer uma perda maior no processo. Um outro ponto que eu acho que é importante também para a gente complementar, principalmente quando você tem uma geada, alguma coisa nesse sentido, é o mapeamento real da extensão do problema e, vamos falar, escalonar as etapas de moagem com as mais afetadas, com as menos afetadas, porque vai prejudicar um pouco menos a indústria. Então, você consegue, vamos falar, trabalhar um pouco melhor essa qualidade da matéria-prima. E um outro ponto também que muitas vezes é bastante complexo para nós, né, dentro da indústria, é a questão da podridão vermelha, né, que também vem do campo, decorrente de algumas pragas ou de algumas infestações, que também vão afetar a qualidade do caldo, então, lá dentro da nossa unidade fabril. Então, acho que são alguns pontos que são importantes dentro da qualidade da matéria-prima e que afeta a qualidade do produto final. É complexo, né? Não é só uma coisa. Não é tão simples, exatamente. Várias coisas precisam estar super alinhadas para ter o caldo da melhor... E o relacionamento, né, o entrosamento entre a indústria e a área de agrícola, elas são extremamente importantes para que você tenha essa sintonia e a gente possa discutir e passar essas barreiras. Legal. O próprio processo de açúcar, por si só, ele já é um processo de purificação, né? Você pega a sacarose, que está solúvel naquele caldo, e você vai cristalizar ela. Quando você cristaliza, nada mais é do que você está recuperando ali um produto com alta pureza. Exato. Então, quanto mais eficiente for o tratamento do caldo, quanto mais impurezas a gente conseguir remover no tratamento de caldo, mais fácil vai ser as etapas subsequentes. E o tratamento do caldo, ao contrário do que muitos pensam, ele não remove impurezas solúveis. O que eu tiver de sal mineral, por exemplo, dissolvido no caldo da cana, porque a cana tem os sais minerais, tem fósforo, potássio, cálcio, magnésio, esses sais, ele não sai no processo de tratamento do caldo. O tratamento do caldo, ele trabalha exclusivamente para remover as impurezas insolúveis presentes do caldo. Então, quanto mais eficiente for o tratamento do caldo, é menos impureza que eu vou jogar para as etapas sequentes do processo e eu vou ter aí uma menor dificuldade depois em ter a recuperação dessa sacarose com a maior pureza possível. Perfeito. Indo para um lado um pouco mais técnico, por que o pH ele é tão importante na clarificação? Na verdade, o pH ele mostra para a gente, né, exatamente as fronteiras, né, tanto das dosagens de produtos, né, quanto a qualidade da reação entre a formação de flocos, né, a precipitação desses flocos, o tamanho desses flocos e a qualidade do caldo que vai sair lá na frente. Então, o pH ele é uma linha extremamente importante para que a gente tenha realmente um caldo de boa qualidade e que a gente consiga deixar o nosso processo alinhado com o objetivo que a gente quer fazer do açúcar lá na frente. A qualidade do açúcar. Seria a métrica mais importante da clarificação. Uma das métricas mais importantes da clarificação. Tem outros processos, outros fatores que interferem, mas o pH é extremamente importante e vamos falar, a linearidade nesse processo. Então, não adianta eu ter um pH, eu tenho um pH médio de 7, mas eu tenho 8, depois eu tenho 5, então ele tem que ter realmente além do pH, um bom controle de processo para que a gente tenha estabilidade e tenha realmente uma decantação eficiente. Perfeito. Quer comentar alguma coisa, Luiz? Além do
dessa questão que o Gilmar explicou muito bem, do pH ele ser fundamental para a gente garantir o máximo de eficiência nas reações químicas que ocorrem dentro do decantador, o pH também ele é fundamental para preservar a sacarose, que é o açúcar. O açúcar que a gente consome, que compra no supermercado, esse açúcar é a sacarose. E o pH é fundamental para preservar essa molécula. Porque se eu tiver com pH ácido, né, abaixo de 7, essa sacarose tende a quebrar em glicose e frutose. E isso daí eu não vou cristalizar, isso vai sair no mel final. Exatamente. E se o pH for muito alto, trabalhar aí com pH de 8, 8,5, a glicose e a frutose presente na cana, ela vai ser destruída. Embora essa glicose e frutose, ela não vai ser transformada em açúcar, mas se eu não destruir ela na fábrica de açúcar, ela vai virar etanol, vou produzir álcool com ela. Então o pH também ele é muito importante para preservar o açúcar que a gente quer recuperar na fábrica. Legal, perfeito. E o que realmente acontece, né, quando se tem impureza demais? Se vocês quiserem trazer algum exemplo aí do dia a dia de vocês, da parte do decantador, entupimento, pode divagar aí em torno disso, acho que é legal. O grande problema quando você tem impurezas demais é se você não tem, vamos falar, equipamentos dimensionados para absorver essa quantidade de impureza. Que aí você vai começar a arrastar essas impurezas para o processo para frente e vai ficar mais difícil a operação, com certeza. Então, além de maiores custos, né, maiores consumos de insumos, tem todos esses inconvenientes, né, de você trazer e principalmente se você não tiver dimensionado suficientemente para fazer essa remoção. Entendi. O problema não está talvez no tamanho da quantidade de impureza, mas sim no tamanho do equipamento que dê conta disso. Sim, na quantidade também, porque você dimensiona um equipamento, ou os seus equipamentos são dimensionados para um valor médio de impurezas. A partir do momento que você tem uma extrapolação dessa quantidade que está dimensionado, aí realmente você fica com bastante complexa a operação. Porque fica também inviável você, vou dimensionar um equipamento para uma capacidade infinita de impureza. Não, eu tenho um padrão de operação. E aí, se eu saio fora desse padrão, a gente tem que ajustar a redução de moagem, tem que ajustar uma série de outros procedimentos para você conseguir ultrapassar esse momento de elevada quantidade de impureza. Perfeito. E sem falar que o excesso de impureza, seja mineral ou vegetal, ela promove um desgaste acentuado nos equipamentos, principalmente moenda, né? A palha ela é muito abrasiva, então quanto mais impureza eu trouxer, eu vou causar um desgaste prematuro nos meus equipamentos. E também quanto mais impureza eu trouxer, como o Gilmar bem mencionou, eu vou gastar mais insumos para tratar esse caldo. E às vezes, mesmo gastando uma quantidade maior de insumos, seja cal, polímero, enxofre, para poder ter um caldo clarificado de qualidade, mesmo assim eu vou ter dificuldade, porque é igual a gente acabou de mencionar, o tratamento do caldo ele remove impurezas insolúveis. Aquilo que é solúvel vai passar. E tem muitas impurezas que são solúveis no caldo provenientes dessas impurezas que vieram na cana, seja palha ou seja terra. Por exemplo, o amido é uma impureza e é solúvel. Sim. E o amido está onde? Está em palha e ponta. Então, quanto mais palha e ponta eu trouxer junto com a matéria-prima, mais dificuldade eu vou ter, de repente, para produzir um açúcar branco. Se, por exemplo, meu cliente for uma empresa de refrigerante, ou se eu estou fazendo um açúcar, o VVHP, que é uma outra especificação de açúcar, eu posso ter no máximo 80 ppm de amido. E se eu estou trazendo muita palha e ponta, eu vou ter mais amido lá na frente, isso pode comprometer a qualidade do açúcar. Os sais minerais, né, que a gente mencionou, o potássio, que é o mais presente na cana, o fósforo, o magnésio, todos esses sais minerais também estão presentes no solo. E aí quando você mistura isso, né, essa terra junto no caldo, esses minerais presentes no solo, o alumínio, pode sair no caldo, porque eles estão ali na forma solúvel, e isso depois pode acarretar problema com cinzas, até a própria impureza vegetal também, por ter também uma concentração de ácido aconítico, esse ácido depois pode se transformar em aconiato de cálcio, com a reação da leite de cal, e depois isso sair lá no açúcar, em forma de sais, que vai promover problema com cinzas no açúcar. Então o excesso de impureza, ele é sempre ruim em todos os aspectos do tratamento do caldo, seja pela limitação de equipamento, pelo desgaste dos equipamentos e também por comprometer a qualidade final do produto. Sim. Pô, legal. Ambos conseguiram traduzir muito bem essa
complexidade, no fundo impureza demais é ruim, todo tipo de impureza acaba sendo ruim, né? Só como que ela tá dispersa ali dentro desse caldo que vai fazer com que a gente consiga tratar direito ou não. Exatamente. E já que a gente está conversando de impureza, acho que a gente sabe que os decantadores é o principal equipamento para essa retirada. E eu queria saber de vocês, tem algum tipo diferente de decantador que se utiliza no dia a dia? Qual que é melhor, qual que é pior? Qual que é a discussão que acaba sendo feita na usina na hora de dimensionar esse tipo de equipamento? Tem alguns modelos de decantadores e cada um é adaptado à realidade de cada usina. O decantador mais utilizado para a fabricação de açúcar é o decantador rápido. Esse modelo de decantador ele não tem bandejas e o tempo de residência do caldo dentro do equipamento é baixo, em torno de 45 minutos a 1 hora. Por conta dessa característica do decantador, de ter um baixo tempo de residência, a prioridade é utilizá-lo para a fabricação de açúcar. Agora, unidades que tem a destilaria anexa e de repente o mesmo caldo está indo para parte para a fábrica e parte vai para a destilaria, aí já utiliza um decantador com bandeja, um decantador semi-rápido. Esse decantador tem um tempo de residência maior, né? Um decantador convencional, que a gente chama, que é esse com bandejas, geralmente 2h30 a 3 horas o tempo de residência dentro desse equipamento. Qual que é a desvantagem dele, no caso, para a fabricação de açúcar? É que devido ao tempo de residência ser longo, a taxa de inversão de sacarose é maior, então ele é mais propenso a inverter a sacarose. Porém, ele tem uma tolerância maior com variação de vazão. Então, se eu estou com uma unidade que a vazão de caldo fica oscilando muito, esse decantador ele é mais flexível, ele gasta um pouco menos de polímero, né? Enquanto um decantador rápido a gente gasta aí em torno de 5 ppm de polímero, o decantador convencional 2, 3 ppm, ele tem um consumo menor, porém ele tem essa desvantagem. Se for especificamente para açúcar, ele tem a desvantagem de trabalhar com tempo de residência maior. Mas varia muito de característica de unidade para unidade. Para a fábrica de açúcar, o que tem, né, se recomendado no mercado é decantador sem bandeja, que é o decantador rápido. E tem um outro detalhe, aí a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Por outro lado, como o processo para etanol, ele não, você usa menos cal, então ele demanda um tempo um pouquinho maior, às vezes, de decantação, né? E aí ele favorece esses decantadores, vamos falar, com bandeja, essa operação, tá? Então, logicamente que a gente prioriza para açúcar os sem bandejas, né? Mas para o etanol tem essa vantagem, às vezes, da gente ter um tempo de retenção um pouquinho maior e você consegue ter uma decantação boa. Perfeito. E dos que vocês trabalharam, na verdade, é de acordo com o processo. Não tem... As usinas mais modernas, né, trabalham com decantador rápido. Já as usinas mais antigas, trabalhava-se até então com decantador convencional. À medida que as plantas vão se modernizando, tem substituído os decantadores convencionais pelos decantadores rápidos para a fabricação de açúcar e deixado esses decantadores convencionais dedicados para a produção de etanol. Principalmente quando você tem aumento de capacidade de moagem, então esses aumentos eles vêm acompanhados normalmente de uma tecnologia mais nova, avançada, né? Os modelos australianos, isso. Aí para você absorver os aumentos de moagem sem ter um aumento muito grande de ativo. Não, perfeito, muito bom. Obrigado aí por esse esclarecimento, que é algo que a gente sempre ouve, né? Qual decantador usar, quando usar. Então, interessante que vocês trouxeram toda essa linha de raciocínio pra gente. E mais uma pergunta, né? Que eu acho que é uma pergunta bem curiosa, assim. Qual que é o principal erro que vocês hoje visualizam, principalmente com relação à dosagem, né? Dosagem de polímero, dosagem de cal. Onde que vocês visualizam que acaba acontecendo bastante aí nas usinas? Bom, uma das falhas que ocorrem, geralmente na dosagem, começa com o preparo da leite de cal. A usina, ela não recebe leite de cal pronta, né? Ela compra a cal é o óxido de cálcio, que depois vai ser hidratado com água, vai ser diluído em água, transformando no hidróxido de cálcio. E é esse hidróxido de cálcio que a gente vai utilizar na dosagem do caldo para ter as reações necessárias, a correção do pH e a decantação. E dependendo do tipo de cal que eu comprar, existem 2 tipos de cálice que são utilizados na indústria. Eu utilizo
a cal dolomítica ou a calcítica. A diferença de uma para outra é que a cal dolomítica tem magnésio na sua composição, enquanto que a calcítica não tem, né? Só tem o óxido de cálcio. E a cal dolomítica, ela exige um tempo maior de hidratação. E muitas unidades não respeitam esse tempo de hidratação, né? Geralmente entre 16, 24 horas, o tempo suficiente para hidratar uma cal dolomítica. Às vezes a unidade tem um volume pequeno de tanque e ela não consegue respeitar esse tempo de hidratação. Isso pode gerar um problema no processo de tratamento do caldo, porque eu acabo fazendo uma superdosagem de leite de cal. Eu acabo gastando mais leite de cal do que o necessário. E como a gente percebe que isso está ocorrendo? Porque você faz a dosagem, né, do caldo, né, a gente chama de caldo dosado, quando eu adiciono leite de cal no tratamento. Então eu pego o pH do caldo dosado, ele está com pH ali de 7, 7,2. E quando eu vou olhar o caldo clarificado, que é o caldo decantado, geralmente o pH é um pouco mais baixo que o pH inicial. Então se eu fiz uma dosagem no caldo dosado lá com pH de 7, eu vou ter um caldo clarificado, teoricamente ali 6,7, 6,8, né? Um pouquinho mais baixo. E quando a gente vê que a cal não está totalmente hidratada, ocorre o inverso. Você vê o caldo clarificado com pH ligeiramente maior que o caldo dosado. Isso significa que a cal terminou de hidratar dentro do decantador. Isso é ruim, porque além de eu gastar um excesso de insumo para tratar o caldo, isso depois vai gerar problema com incrustação lá na frente, principalmente na evaporação, né? O excesso de cal que eu adicionar no caldo, depois eu posso ter problema com incrustação na etapa seguinte, que seria a evaporação. E complementando, né, essa conversa, o preparo de polímero também é um outro ponto extremamente difícil para a operação. Muitas vezes não tem os equipamentos adequados do preparo, não tem a velocidade correta da preparação e acaba formando grumos, né? E além disso daí, às vezes a gente comete o erro também nas concentrações de preparo. E isso daí leva a um maior consumo, leva a uma abertura de cadeia insuficiente dificultando a operação, né? Então, todos esses conceitos, eles precisam ser bem dominados dentro da operação para que você tenha, vamos falar, a adequada preparação, o uso adequado e o consumo adequado para o teu processo, né? Então, para você garantir que você tenha resultados eficientes e boa qualidade do seu produto final lá no caldo que está indo para a fábrica, né? Perfeito, e legal porque é um processo bem específico, complexo, parece simples, mas complexo porque é justamente cada dosagem tem que ser feita de uma maneira correta para tudo isso converter num negócio legal e já começa lá na preparação do próprio leite de cal ou do próprio polímero. Então, bastante... Exatamente. Se ela começar errada lá no preparo, a tendência dela sair errado até o final do teu tratamento é bem maior. Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado exatamente nas proporções, né, nos tamanhos dos equipamentos, nos tempos de retenção desses produtos para que você tenha a eficiência máxima dele. Inclusive o polímero também, assim como o cal, né, ele tem o tempo dele para reagir, o polímero também para abertura da cadeia, né? Então ele precisa ter o tempo adequado para abrir a cadeia, se ele é aniônico ou se ele é catiônico, mas ele tem que ter o tempo para ele abrir a cadeia, senão ele não vai ter a eficiência que ele deveria ter na operação. Perfeito. E aproveitando que a gente está falando do processo como um todo, e a temperatura? Onde que ela entra? Ela é uma aliada? Ela é uma inimiga dessa operação como um todo? O que vocês enxergam em si da temperatura? Eu enxergo ela como uma das maiores amigas da gente, da operação, né? Porque ela é um dos maiores catalisadores das reações, né, de química, né, físico-química, que ocorre no processo de tratamento de caldo. Físico-química por conta principalmente das reações com bagacílio, né? Se você tem uma temperatura abaixo do ponto de frachamento, ela não vai tirar o ar que está presente no bagacílio e ela vai acabar arrastando para junto com o caldo. Então é um ponto crucial para a operação da decantação, para uma boa decantação. E o outro ponto é que se ela não tiver também na temperatura ideal de operação, ela não vai proporcionar
a velocidade adequada também das reações entre cálcio e fósforo e os outros minerais que estão presentes ali dentro do caldo e que a gente pretende removê-los, né? Ou pelo menos diminuir os impactos. Tá? Então, principalmente a reação do cal e do fósforo, que são importantíssimos para a floculação e o tamanho do floco junto com o polímero, para que você tenha uma excelente picantação. Então, são fatores extremamente importantes. Legal. E precisa tomar muito cuidado. Tá? O Gilmar expôs bem, né, a principal função da temperatura é justamente remover esses gases dissolvidos no caldo. Porém, ela também ajuda e muito a reduzir a carga microbiana desse caldo. Então, na hora que eu aqueço esse caldo, inevitavelmente o caldo que vem lá da moenda, que é extraído, ele tem uma quantidade grande de bactérias. E a hora que eu faço o aquecimento, eu consigo remover quase que a totalidade dessas bactérias. Então, ele ajuda muito nessa redução da carga microbiana do caldo e também desnaturar proteínas, né? Algumas proteínas presentes no caldo, elas são desnaturadas pelo processo de aquecimento. Então, sem sombra de dúvida, a temperatura é uma aliada do tratamento de caldo. Legal, legal. Antes da gente encerrar esse bloco, vamos colocar assim, que agora eu quero ir para falar um pouco sobre o futuro das plantações, né, do processo de tratamento de caldo como um todo. Vocês têm alguma coisa a mais para complementar aí do que a gente veio conversando, assim, que faltou talvez a gente falar sobre isso ou algo assim que possa trazer, assim, algo técnico que a gente, nossa, isso aqui é muito bom, que... Um ponto que a gente acabou não abordando, né, o tratamento de caldo específico para açúcar branco, ele tem uma outra etapa também no tratamento, que é a adição do sulfito, do enxofre. Para açúcar branco, o pessoal às vezes fala, vai enxofre no açúcar. Não, o açúcar não recebe enxofre. O que o açúcar recebe é o gás sulfito, né, o SO2, que aí ele vai formar uma reação com o caldo, né, com a água presente no caldo, formando o ácido sulfuroso. E esse ácido sulfuroso, quando eu vou fazer o açúcar branco, ele é fundamental para remover a cor do açúcar. Então, uma das etapas do tratamento do caldo específico de açúcar branco é a adição do SO2, né, o sulfito, para que a gente tenha a remoção de cor, remoção dos compostos colorimétricos ali do caldo, pela ação do ácido sulfuroso. Tá? Então, para açúcar branco, a gente ainda tem essa etapa complementar. Ela antecede a dosagem de cal e ela é exclusiva para açúcar branco. Então o sulfito ele entra na primeira etapa, então. Exato. Extrair o caldo, esse caldo vai ser pré-aquecido, o caldo saiu da moenda, ele vai ser pré-aquecido em torno ali de uns 70 graus, e aí esse caldo recebe o sulfito, esse gás, aí esse gás vai reagir com a água presente no caldo, formando o ácido sulfuroso. E aí esse ácido sulfuroso vai ser neutralizado com a leite de cal, para depois se transformar em sulfito de cálcio. Parte desse sulfito de cálcio sai junto com o lodo, ele é um sal que acaba precipitando, mas o ácido sulfuroso ele é fundamental para ele remover esses compostos colorimétricos presentes no caldo. É uma operação exclusiva para açúcar branco. Mas que está sempre aliado também com temperatura, né? Sim. Porque sempre tem a temperatura ali interagindo e catalisando as reações. E eu acho que um outro ponto também extremamente importante que a gente precisa enfatizar é a gente investir um pouco mais em conhecimento técnico dessa equipe que está ali na operação do tratamento de caldo. Eu acho que esse é um fator extremamente importante, né, Luiz? Que precisa ter domínio das ações, dos processos e conhecimento do que é que acontece ali e o porquê que ele está fazendo aquele trabalho ali. Então, eu acho que esse é um ponto que é fator importante para uma operação de sucesso. Perfeito, maravilha. Muito boas explicações, principalmente dessa parte técnica. Ficou bem claro aqui para mim todo esse processo de clarificação, a importância dele, como que é feito, todas as nuances e detalhes que a gente precisa estar tomando de cuidado, né, no dia a dia. E agora indo para uma parte mais de futuro, né, para a gente falar um pouco desse futuro da clarificação. O que vocês enxergam como futuro? Vai ser dominada por sensores? Vai ter a parte humana ali que vai precisar também o tempo todo estar cuidando do preparo ali seja de polímero, seja de cal ou independente do que ele vai estar dosando ali. O que vocês enxergam em si, né, do futuro da clarificação como um todo? Eu acho que já está ocorrendo no setor uma automação em todas essas operações, né? E eu acho que futuramente isso tende a intensificar cada vez mais. É crescente, né, as usinas terem dificuldade em contratação de mão de obra.
Então, hoje já existem equipamentos para preparo de polímero, por exemplo, de forma automática, né? Faz a dosagem ali, você regula o quanto você quer dosar, ele já prepara o polímero. Eu acredito que isso logo vai começar a se aplicar no preparo da cal. Ainda o preparo da cal depende muito de uma operação manual, mas também não é algo difícil de ser automatizado. Então, acho que no futuro essas operações vão estar totalmente, né, automatizadas. E quanto ao sensoriamento da operação de clarificação, ela já é sensoriada, né? Hoje não tem como você controlar o pH do caldo se não for de forma automática. Não dá para um operador ficar medindo ali de hora em hora o pH e regular a dosagem da leite de cal para controlar esse pH. Então, hoje ela já é sensoriada. Eu acho que as duas etapas que têm um potencial para ser automatizado é justamente o preparo desses insumos utilizados no tratamento do caldo. Eu acho que não tem como retroagir, né? Eu acho que não é nem de hora em hora a medição, né? Milissegundos, né? Que hoje a gente precisa fazer esses controles, né? E também a escassez realmente de mão de obra, ela leva mais ainda a gente a investir nessa parte de automação. A gente tem avançado bastante nos últimos anos, mas eu acho que ainda tem um caminho muito longo para a gente percorrer, principalmente na confiabilidade, né, dos controles, né, porque principalmente de pH, que é um pouco mais complexo esses controles. E com relação também ao preparo de cal, já tem alguns instrumentos que já está simulando dosagem de cal e o controle de água para hidratação, né, já corrigindo o Balmer. Mas eu acho que ainda tem vários passos ainda importantes para a gente dar nesse sentido e realmente garantir que a nossa automação ela atua de forma eficiente e que a gente tenha realmente os resultados que a gente se espera, né, com controles lineares e bem uniformes na operação. Perfeito, pessoal. Acho que é isso. Eu gostei muito do programa que a gente fez aqui. Eu tenho uma pergunta, que ela é uma pergunta acho que breve, mas que é justamente para a gente encerrar o nosso programa, que cada um pode responder a mesma pergunta, que é: a clarificação perfeita começa quando? Você tem realmente uma decantação, né, um setor de tratamento de caldo bem dimensionado, equipamentos, decantadores, sistema de filtração, a própria sulfitação, peneiramento de caldo, né, então os aquecimentos bem dimensionados, uma equipe bem preparada tecnicamente e automação realmente confiável. Acho que esses pontos e uma uniformidade da operação. E se você tiver também altos e baixos operando, você também vai, mesmo com equipamentos bem dimensionados, você acaba tendo alguns problemas, mas eu acho que passa necessariamente por essa linha. Perfeito. E para você, Luiz, a clarificação perfeita começa quando? Você tem uma matéria-prima de qualidade. Se você receber uma matéria-prima com alto tempo de queima, excesso de impurezas, isso vai trazer uma dificuldade enorme para a operação de tratamento de caldo. Bom, pessoal, obrigado. Entendi bastante aí sobre clarificação. E a gente pode deixar aqui agora uma última palavra aí de cada um de vocês. Para quem está começando agora no setor, para quem já é experiente e está aprendendo aqui junto com vocês, podem ficar à vontade que agora é a palavra final aí de cada um. Para quem está começando agora no setor, eu acho que o fundamental é buscar conhecimento. A gente tem algumas literaturas no setor, né? A gente tem alguns livros que tratam especificamente da engenharia de açúcar. Eu acho que para quem está começando no setor, a usina ela engloba muitas operações unitárias. A gente tratou, né, nesse episódio apenas uma operação unitária, que é o tratamento de caldo. E dentro do tratamento de caldo existe uma série de etapas, né? A gente falou aqui da correção do pH, de sulfitação, de aquecimento, e cada uma dessas etapas ela é importante para a gente conseguir o êxito final nessa operação de tratamento de caldo, mas existem outras operações que são sequentes no processo e é fundamental para quem está começando, né, buscar o conhecimento. Hoje o conhecimento ele tá muito difundido, né? A gente pode obter informações através da internet,
através de podcast, de até literatura, né? Tem bons livros que tratam especificamente das operações do setor. Então é importante para quem está começando investir em qualificação e em conhecimento. E não necessariamente precisa ter um custo elevado. Claro. Esse conhecimento. O próprio trabalho que a Strix faz já é um trabalho fantástico que traz uma série de informações de forma gratuita para quem está buscando uma qualificação. Legal. Eu acho que realmente o caminho para as pessoas que estão começando realmente é buscar conhecimento, né? Ter alguns padrinhos também, né, que tenham paciência e tenham conhecimento para ajudar a formatar essas pessoas que estão chegando novas, né? E realmente hoje nas redes sociais aí, na internet da vida, YouTube, tem muito material que são bons, né? Dá para fazer uma coleção desses equipamentos, bons livros, né? E fazer um bom proveito disso aí e se preparar, né? Porque cada dia mais a concorrência, o conhecimento é fator de sucesso profissional para as pessoas, né? Então acho que a gente precisa realmente investir nisso aí, no conhecimento das pessoas, principalmente. Perfeito, pessoal. Bom, primeiramente, meu agradecimento pessoal aqui para vocês dois. Uma conversa enriquecedora. Confesso que já tinha contato ali com a parte de clarificação, mas bem breve. E aqui não, aqui de fato ficou muito claro para mim. Consegui absorver todo esse conhecimento junto com vocês e espero também que você que está nos assistindo também possa ter absorvido desse conhecimento para quê? Para aplicar no dia a dia, ter novas oportunidades, que é exatamente isso que a gente tem aqui como propósito para a Strix, que é levar conhecimento para você. Então, pessoal que está nos acompanhando aqui também, nossa, muito obrigado. Espero que vocês também tenham gostado. Já fica um novo convite aí para um novo episódio. Daqui a pouco vamos falar agora sobre cristalização. Eu sei que vocês têm bastante conhecimento aí que poder contribuir com a gente também, tá? Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.